O problema das posições de longo prazo, e você olha assim, sempre muito confortável. Nossa posição ficou pro longo prazo, tem até essa brincadeira, né? No mercado. Se subiu, deu certo, se caiu, longo ficou prazo. Pro longo prazo. Então, assim, o problema do longo prazo é que às vezes você tem movimentos no curto prazo que te tiram do jogo, né? Assim, a gente tem um clássico caso histórico das ações de Big Tech nos Estados Unidos, né? Você comprou a Amazon, comprou a Microsoft, etc. Você teve drawdowns 50%, 70%, 80%, 90%. Então, assim, quando você olha, fala assim, putz, olha que rally maravilhoso que você pegou, 10 anos dessas ações, mas você vai ver no meio do caminho, teve perdas muito relevantes, né? E dúvidas grandes, né? Porque quando alguma coisa cai 70%, 80%, você está sempre em dúvida, né? Então, acho que esse objetivo de tentar conseguir aguentar a posição no longo prazo, ele vem muito dos hedges, né? A gente até fez um podcast, um dos primeiros, que era muito sobre esse objetivo de ter hedge, né? E o hedge, ele é zero trivial, né? Na época, porque o hedge, você faz um pouco de backtest, um pouco de história, tem um pouco de as coisas mudam no meio do caminho, então não é uma coisa clara, simples e direta o hedge, né? O hedge maior é o hedge que você tem, é simplesmente diminuir. Você diminuiu, comprar uma put do próprio ativo. Então a gente começou o petróleo e acho que a posição de petróleo reflete um pouco disso. Você começa a posição de petróleo em 2019, era uma posição que a gente tinha muita convicção na oferta, né? A gente tinha muita convicção que a capacidade de produzir petróleo americano era limitada, seja por geologia, seja por custo de capital, seja por foco em reinvestimento ou foco em dividendo das empresas. Então, a gente tinha muita convicção que a produção americana não... eu acho que isso foi um grande acerto, né? Você olha, de lá para cá, a expectativa era que tivesse crescido a produção americana de 3 a 4 milhões de barris, né? De 2019 a 23. No final do dia, a gente está 500 mil barris abaixo de onde estava em 2019. Então, é uma mudança muito relevante. Uma produção total de 12, deveria estar 15, 16, e a gente estava 12,5, a gente está próximo de 12,200 ou 300. Então, realmente, a produção americana decepcionou de forma relevante, mesmo com o petróleo acima. A gente tinha uma posição pequena porque era uma posição muito convicta só nessa parte de oferta. Tá? A gente veio desenvolvendo ao longo do tempo, né? Ao longo do Covid, ao longo dos meses subsequentes, mais convicção na produção fora da americana, na OPEC, na demanda. Os estímulos do Covid ajudaram nessa convicção. Então, a gente veio desenvolvendo uma convicção em várias linhas. A gente nunca tem uma posição principal que tenha um driver só. Né? Ela tem sempre 4, 5 coisas que a gente... se a gente estiver errado em 1, 2, você não está vivo, mas se acertar nas 4 é fantástico. Se você errar nas 4, você errou muito, né? Então, assim, é sempre o objetivo. E o petróleo tinha um pouco essa característica. Então, de lá para cá, a gente veio fazendo hedge subsequente, né? Em 2020, a gente entrou no Covid comprado em petróleo, né? O que assim, quando você pode olhar para trás e falar assim, pô, isso é desesperador, porque o petróleo ficou negativo, né? Então, acho que ali tiveram hedges, tanto em crédito, quanto em equity, quanto em moedas, no próprio petróleo, que fizeram o fundo passar por esse estresse e depois ter um ano de 2020 bom, porque a gente só saiu dessas proteções, adicionou alguma posição de Nasdaq, etc. Mas no final do dia deixou o petróleo seguir seu rumo, porque no final do dia o hedge que você quer não é ter sempre, né? Você quer, no final, o ideal é você se proteger e quando vem a coisa, depois você só limpa a sua proteção, porque ela já não é mais tão risco, tão interessante. E consegue manter a posição, né, desde então. Então, acho que depois veio 2020, 2021, 2022, e 2022 a gente já começou a montar uma posição, começou a se preocupar muito com a inflação, né? A gente tinha muita preocupação com a inflação, com a atividade, porque a gente achou que os estímulos eram excessivos, né? Que o Fed estava passando um pouco do ponto nos estímulos, o fiscal também. A gente sempre teve essa disputa, né? Cara, a gente quer tomar juros aqui, né? Tá vendido no bonde, né? E apostar que os juros vão subir. Só que, pra gente, historicamente, essa correlação dos juros com o petróleo é complicada, né? Porque o petróleo é o ativo mais inflacionário do mundo, então, se você tivesse, naquele momento, mais um susto de uma piora do Covid, alguma coisa, você perdia nas 2 pontas, né? Então, não dava pra estar tomado nos juros e comprado no petróleo. Era uma disputa. A gente achava o risco do petróleo melhor, tinha mais convicção. Então, a gente focou nisso. E no meio do caminho tiveram sustos nessa linha, né? Por exemplo, o Omicron, né? A gente esquece, quando vê o Omicron ali, o susto era que tinha voltar para uma situação de perda de demanda, que o petróleo caiu relevante naquele momento. Em 2022 a coisa ficou mais clara que a gente estava saindo dessa, com as vacinas, etc. Tudo que a gente acompanhou, né? Então, parecem 10 anos atrás, mas tudo que a gente acompanhou.
Então, quando você pega o 2022, a gente começou a se preocupar com a saída do Banco Central americano, né? Com a retirada de liquidez, com esse aperto, que é uma coisa que a gente tem muito na cabeça. A gente sempre tem muito medo de retirada de liquidez, né? Foi uma coisa que ajudou muito a gente em 2018, né? Tá vendido na Bolsa Americana. E era uma coisa que a gente tinha muito na cabeça. Então, acho que a retirada de liquidez em 2022 foi uma coisa que a gente usou. Olha, tem um hedge muito claro aqui para nossa posição de petróleo, porque o Banco Central começa a tirar liquidez, a coisa começa a ficar mais dramática e qualquer ativo de risco. Então, a gente começou a vender muito a Bolsa Americana ali no meio de 22, no meio de 21, né? Desculpa. E até o meio de 22 a gente teve essa posição vendida em Bolsa Americana. Foi muito interessante, gerou um resultado importante para o fundo. Então, o primeiro semestre foi o primeiro semestre onde a gente estava acostumado na vista, né? Aí o que a gente vinha sempre fazendo, né? Foi um semestre que o petróleo subiu e o hedge funcionou, né? O objetivo de você ter um hedge que ele te reduz volatilidade, aumenta seu Sharpe e mesmo assim te dá algum retorno é fantástico, né? Acho que a regra número 1 do hedge pra gente é assim, a gente tem que achar que o hedge, ele em grande probabilidade ele te protege, mas também existe uma chance do hedge te dar dinheiro mesmo com a posição funcionando. Então, assim, tem que ser um hedge e uma posição junto. Senão você simplesmente compra uma put que se o ativo subir, você garante que perde dinheiro, mas não é esse o nosso objetivo. Mas também você garante que se cair, você se protege. A gente chama de cross-hedge, assim, né? Então, uma coisa que a gente faz custa mais pra gente, mas é sempre um risco, né? E aí, no segundo semestre, aconteceu exatamente esse risco, né, pra gente, né? Que é o grande risco do fundo, sempre foi, que é a descorrelação, né? E eu acho que aqui tem um erro, né, de entender que as correlações mudaram, né? A gente imaginava que ali elas iam estar voltando ao normal, né? A gente imaginava que depois que o S&P já tinha caído ali 3.600, 3.700, a gente saiu, a gente falou, bom, a Bolsa Americana já está 20% para baixo, o Banco Central já normalizou os juros, a gente já está já fez um dos apertos mais fortes das últimas décadas de monetário. A gente já começa a ver alguma normalização, seja do próprio petróleo, né? O próprio petróleo já voltou, a guerra já passou. Então a gente já começa a ver alguma normalização dos preços. Então acho que agora a gente já começa a se preocupar com o risco normal, né? Que é um risco, qual é o risco do petróleo no final do dia? Dado que a gente é muito convicto na oferta, né? É o risco da demanda cair. Então ali a gente já começou a se preocupar um pouco com essa preocupação de demanda. E começou a achar que a gente já tinha de volta as correlações, né? Porque eu acho que o momento mais difícil para um gestor que olha e gosta de correlações e gosta de olhar essas coisas é quando as correlações se invertem, né? E se você pegar 2022 foi o pior ano para investimento desde 1929, não porque a bolsa caiu muito, mas porque o bond caiu muito. Porque se você pegar a crise de 2008, o juro foi para zero, então a bolsa caiu, mas o juro fechou junto. Então o cara que tinha bond, ele ganhou muito dinheiro no bond, mas perdeu no equity. Tem aquele investimento 60-40, né, que é tradicional. Foi bem em 2008, bem, assim, sobreviveu. E 2022 foi o pior ano, porque você perdeu nas 2 pontas. Então é uma descorrelação muito grande, que gera efeitos muito grandes. Se você perguntar, por exemplo, mesmo em momentos mais calmos de 22, a gente não viu o VIX, que é o índice de volatilidade da Bolsa Americana, caindo para baixo de 20. Por que você não via isso? Porque como você não tem você não tem a proteção, o hedge no bond, a única proteção que sobra é comprar a opção. Então, o custo da opção ficou muito caro em 2022. Então, o custo da opção fica muito caro em 2022 porque você perde essa oportunidade de proteção no mercado. Então, é um momento muito único, é um momento de destruição de patrimônio muito grande, né? Por isso que não só por isso que a gente vê toda hora vê um hedge fund tomando uma porrada, né? Como a própria gente tomou. Toda hora você vê ações caindo bastante, como ações no Brasil, como lá fora. Então, é um momento de destruição de patrimônio exatamente por essa falta de hedge, um momento de excesso de volatilidade. Porque você não tem essa proteção, buffer, assim, de uma piora de acontecer alguma coisa, você se defender. Porque acaba que a correlação é invertida. No final do dia, o hedge para você ter uma posição de comprada é você estar apostando na alta dos juros. Só que isso é basicamente, assim, eu não consigo fazer. Porque a gente chama de VAR, né, que é aquele movimento diário, que a gente olha menos, ele até funciona bem. O Fed fica um pouco mais animado, mais duro, e o risco cai, né? Então te protege. Mas no estresse, né? Que é aquela cauda que a gente chama, você quebra nisso, né? Assim, tem uma guerra, uma bomba nuclear em algum lugar, tem um Covid mais forte que volta, qualquer coisa muito forte, um banco que quebra, foi o que a gente acabou de ver, a curva de juros fecha, cai, e a sua posição de risco cai junto, né? Que sempre foi o normal, né? Por isso você tinha esse portfólio de 60% bonds, 40%
equity. Então, se você está comprado no risco e tomado nos juros, é um negócio que te mata, né? Então, a gente nunca quis ficar com essa perna no portfólio aberta para esse tipo de risco. Só que do outro lado, você não consegue fazer porque no meio do caminho, no VaR, que a gente diz, você fica muito complicado. Então, acho que a posição de juros, a gente chegou ali nesse segundo semestre, tinha posição de juros, e a gente começou a montar uma posição de juros que não era para ser grande, era para ser uma posição, olha. E aqui a gente faz todo o nosso pós-mortem, né? Assim, a gente olha o drawdown e olha e fica assim, e a gente é do ser humano, e fala assim, putz, cara, era pra gente ter zerado esse petróleo ali em julho. Cara, eu ficava no segundo semestre na praia, não precisava fazer nada, já tava com fundo ótimo, etc. E você fala assim, é óbvio que essa é um pensamento normal de qualquer ser humano, mas a nossa disputa aqui, acho que o conforto da gente ter aqui para falar com vocês, né? A gente faz as coisas a longo prazo e também internamente, também nas análises, faz avaliação de final de ano, fez toda essa discussão dentro dessa sala aqui, a gente ficou horas e horas discutindo esse pós-mortem desse trade. Então acho que assim, é o cérebro te enganar, assim, porque você não faria isso, né? Porque o trade não estava completo, né? Você poderia ter zerado ali em 2019, você poderia ter zerado em 2020, você poderia ter zerado em 2021, você poderia ter zerado a posição, o cara que segurou a posição de tech poderia ter zerado no meio do caminho, eu podia não ter aguentado os drawdowns, a gente pode se enganar disso, né? Então a gente não iria fazer nada no petróleo, a gente reduziu bem, porque a gente imaginava que a Rússia não ia perder a produção que o mercado imaginava. Então assim, ano passado o petróleo ainda deu, mesmo terminando o ano zerado, ele deu seus 12, 13 pontos de cota. Então, assim, foi um ano interessante na posição de petróleo, né? E a própria posição foi interessante, que deu mais de 40 pontos de cota, né? Mesmo entrando e saindo no mesmo preço. E aí sim, o hedge foi um problema que a gente dormiu em cima disso e discutiu muito disso. Porque talvez teve um problema de timing, porque a gente pegou ali Truss na cabeça, aquela questão que teve na Inglaterra. Então, ali teve uma explosão da curva de juros, com a posição que ainda não era a nossa posição full. Então a gente perdeu muito no hedge, o petróleo caiu muito. Se você faz um backtest, acho que de 100 anos, você não acha um mês como setembro, agosto, setembro, outubro. Esses meses que você não acha. Teve um mês que o petróleo caiu 17% e os juros abriu 120%, o que é muito raro, porque, como eu disse, o ativo mais inflacionário é o próprio petróleo. Então, no nosso backtest não existia. Se existia um mês que o juros tinha ficado parado e o petróleo tinha caído forte, ou no mês que o petróleo tinha ficado parado e o juros tinha aberto forte, mas um para cada lado, é uma coisa completamente única, assim, né? Então, foi um choque, né? Como assim, a gente sempre tenta fugir desses choques. Fugiu do Covid, fugiu do caminhoneiro, do Joesley, todos os choques que a gente tinha fugido no meio do caminho. E a gente se questiona muito por que a gente tomou esse choque na cabeça, né? Então, eu acho que quando você toma um choque na cabeça, estatisticamente, né, um fundo toma aí um choque de uma vol, estatisticamente, de 2, 3 anos e meia vol ali quase todo ano. E a gente sempre achava que a gente ia fugir disso, né? A gente nunca tinha tomado uma vol, né? Agora a gente tomou um pouquinho mais de uma vol. Então você fica naquele negócio assim, por que a gente nunca tinha tomado isso, né? A gente sempre acha, né? Estatística é aquele negócio, não, comigo não vai acontecer, né? Não, comigo eu vou me defender. Isso vale para coisas médicas, isso vale para futebol, assim, mas a estatística ela é implacável, né? Então, a probabilidade de em uma década você tomar mais de uma vol, assim, ela é 95% se você fizer um backtest. E a gente sempre achava que não. E por que a gente conseguiu não? Porque a gente não tomava esses choques, né? A gente não tomava esse estresse na cabeça. E nesse caso a gente tomou. Então, assim, o hedge no juro foi muito mal feito, né? No final do dia. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.